Olá! Hoje a gente vai falar de sociologia, mas principalmente a gente vai falar de poder, política e Estado. O que é poder, o que é política e o que é Estado. São assuntos ultimamente muito polêmicos, mas que geralmente são muito mal formulados. As pessoas falam de política como se fosse uma coisa só. É comum você ouvir a frase, as frases, Política não se discute. Tudo agora é política. Política é uma coisa ruim. O poder corrompe as pessoas. E por aí vai. E aí, esses assuntos, na verdade, são... É importante que a gente saiba os conceitos de cada um, para que a gente meio que entenda as coisas como elas são, Porque isso é uma questão conceitual. A gente não está falando de uma palavra, é como se a gente olhasse mesa e falasse cadeira, Então a gente tem que lidar um pouquinho com esses conceitos, aprender os conceitos para parar de usar eles de forma às vezes errada, equivocada e por aí vai. Então vamos lá, o que é poder? Se a gente for olhar no dicionário, vai estar lá habilidade, capacidade de fazer alguma coisa, capacidade de produzir efeito, E na sociologia, a gente vai geralmente usar o conceito do Weber, que é a probabilidade de impor a vontade de alguém para uma outra pessoa, para um outro indivíduo ou grupo, mesmo com resistências, Ou seja, é o ato de influenciar todas as relações sociais. Desculpa os barulhos, mas os vizinhos estão, fazendo muito barulho aqui do lado. O poder, ele é o ato de influenciar as pessoas, Todas as relações sociais são relações de poder. Todas. Não existe uma que não seja. Se a gente olhar a relação pai e filho, mãe e filho, você tem uma relação de poder. O pai ensina a criança e a partir disso, impõe limites, impõe regras e tudo mais. A partir disso, você tem ali uma relação de poder. Mesma coisa, uma relação de amizade. E o filho também exerce, às vezes, uma capacidade de influência nos pais. Quem é filho sabe, tem essa capacidade de influência dos pais também. Mesmo que seja para ir quando está dormindo, mas é uma capacidade, é um poder de influência, E a questão é, até mesmo nas relações de amizade, a gente realiza o tempo todo relações de poder. Por exemplo, junta uma galera para assistir um filme. Sempre vai ter um querendo terror, sempre vai ter um querendo comédia, o outro não gosta de terror. Aí faz aquela votação, alguém vai sempre argumentar, mas terror é legal, a gente pode fazer isso, ninguém vai sentir medo, aquela coisa toda. No final, uma dessas opiniões vai vencer, Ou seja, foi uma relação de poder estabelecida ali, Vai um grupo pro cinema. Que filme que a gente vai assistir? Deu ruim, Porque um quer assistir os Vingadores, outro quer assistir o filme da Ingrid Guimarães. Como você resolve isso? Através da capacidade de influência. Você vai argumentar e aí no final no final disso tudo a gente vai ter uma relação de poder, feita. A questão é, esse poder que a gente vê, essas relações de poder, elas são legítimas porque, querendo ou não, no final elas são consentidas, tá bom? Você se submete
aquela decisão, seja porque você acredita na questão da maioria, a maioria escolheu, então tudo bem, eu vou lá e assisto, fecho o olho durante o filme de terror e por aí vai, ou por N fatores, tipo, o argumento que o cara usou é bom, o preço, realmente os argumentos funcionaram, seja com relação ao preço, seja com relação ao conteúdo, seja quando você se submete a uma decisão, né? Você está se submetendo naquela relação de poder, esse poder então se torna legítimo. Quando o poder ele é extremamente coercitivo, ou seja, ele é obrigatório, ele é enfiado goela abaixo, ela não é considerada uma relação de poder legítima, né? Ela não é uma dominação que seja legítima. É só ver os estados, nações, reinos e tal, que mais se usaram do artifício da violência, eles são os que menos duram, na verdade. Porque você não consegue manter isso o tempo inteiro, você não consegue manter o temor o tempo inteiro, né? E aí você tem formas de representação de poder. Você tem o econômico, né? Quem nunca ouviu aquilo, enquanto eu pagar suas contas, você não pode fazer alguma coisa. É uma forma de poder econômico. O ideológico, que é quando você usa dos fatos, do conhecimento para influenciar decisões, né? Geralmente a gente fala disso, por exemplo, da mídia, que usa dos fatos, às vezes pode manipular determinados fatos para uma ideia que é sua. E o político, que é quando você conta com legislação, poder judicial, poder policial, ou seja, todo um aparato legal, né? E aí a gente tem as 3 dominações legítimas, que é uma tradicional, que é baseada na tradição. Você tem coisas que você faz que você nem sabe por que você faz. Você faz porque é assim. Você faz porque na sua família sempre foi assim, né? Então, são relações que são baseadas no tradicional. Você respeita o rei porque ele é rei, sempre foi rei, então é assim. Então, essa é uma questão da dominação tradicional. A carismática é quando você tem uma figura, um líder, né? Uma pessoa, e aí você obedece àquela pessoa por ela realizar milagres, por ela ser uma pessoa superior, pela liderança que ela faz, por ela ser maravilhosa, super-herói, aquela coisa toda. Então você tem o elemento de poder, o que te faz se submeter, não é nada além daquela figura. Se fosse outra figura, se por algum motivo aquela figura mudar, você não tem a mesma interação com aquele poder, entendeu? E o racional legal é aquilo das regras, das leis, da burocracia. Por exemplo, você se submete a um resultado de eleição porque você acredita na democracia, você se submete à questão da maioria, no caso do nosso exemplo do cinema, porque você acredita que assim é melhor, se todo mundo quer, então eu me submeto assim. Então você está usando uma coisa mais ligada à lógica, à razão, à legalidade da coisa. A partir disso a gente vai falar um pouquinho de política. O poder, ele está em todas as relações sociais. Porém, a política, o que é política? Né? Por que ela é tão odiada assim pelas pessoas? Vamos tentar entender. Política, ela surge na Grécia, primeiro, em Atenas, né? Por isso o nome, política. Ela vem de polis. Polis são as cidades, estados gregas. Então, todo debate, toda discussão
toda decisão que deveria ser implantada naquela cidade, você tinha que ter os cidadãos ali presentes, discutindo, argumentando, decidindo, né? E isso é a política, né? São as decisões, todas as decisões, todos os debates, todas as discussões acerca do destino, das ações, das atividades, do comportamento de uma determinada cidade. Quando a gente fala do nosso contexto, a gente não tem mais cidades e estados, a gente tem cidade, bairro, país, até mesmo planeta. Agora a gente fala muito da questão mundial, da questão do cidadão planetário, cidadão do planeta, né? Quando a gente fala de meio ambiente e tal. Então, a política é tudo relacionado a essas decisões. Quando você evita colocar um papel na rua, quando você faz um debate no coletivo, no seu bairro, vamos implantar lixeiras, coleta de lixo seletiva, querendo ou não, você está fazendo política, né? É uma ação política, porque é uma ação para a vida em sociedade. E a política, ela precisa ser discutida porque ela está na base, a discussão. Política significa discutir, debater a partir das situações. Você precisa ouvir a sua ideia, ouvir a ideia do outro e a partir desse diálogo discutir. Isso é política. Então, quem faz efetivamente a política são os cidadãos, são as pessoas comuns, são os indivíduos, né? E o Estado, ele é aquele que executa as políticas, né, sugeridas pelos cidadãos. Então, todos os atos políticos, tudo que relaciona, de uma certa forma, uma vida em sociedade, vai ser tratado de política. Então, é errado a gente falar, estão usando a pandemia como política. Sim, mas a pandemia é uma situação política. Uma epidemia é uma situação política. Quando a gente fala dos hospitais públicos, da educação pública, a gente está falando de política. Ou seja, tudo que tem a ver com a vida em sociedade. Por exemplo, vamos asfaltar uma rua, vamos pedir, reivindicar para que nossa rua seja asfaltada e tudo mais. Isso também é um ato político, porque você está mexendo na vida em sociedade, né? Quando você liga e denuncia alguma coisa que está acontecendo na sua rua, que deveria ser da gestão pública, isso também é política. Então, eu acho que no momento que a gente prende isso, essas questões conceituais, a gente passa a entender melhor como as coisas funcionam e qual é o nosso papel nisso. Toda pessoa nascida num país, ela é cidadã daquele país, então ela tem direitos e deveres com relação a esse país. Então ela tem direitos e deveres com relação à sua cidade, com relação ao seu bairro, à vizinhança, para que todos ali vivam bem. Então a política não é só do Estado, não é só do país, não é só da sociedade. Ela é um ato, ela é uma ação, ela é um comportamento que todos deveriam participar. Não é só votar, não é só escolher alguém, é cobrar, é pesquisar, é encher o saco mesmo dessas pessoas que foram escolhidas, porque esse é o papel de todo cidadão, né? E ouvir o contraditório e por vezes dizer, nossa, fiz errado, né? Vamos tentar melhorar, voltar atrás, né? Entender como a maioria está funcionando. Isso faz parte de um ato político também. A gente vai falar no próximo vídeo sobre Estado, o que é o Estado, como ele se constitui, como ele se constrói, os tipos de Estado, essa parte toda que também é muito conceitual,
E espero que vocês gostem.